apresentá-lo, né, como sendo o pai da carboxiterapia no Brasil, porque quando ninguém conhecia o que era carboxiterapia no Brasil, né, Dr. Rodrigo Jarrara já executava o procedimento, ministrava cursos a respeito. Para isso, nada melhor do que termos, né, a possibilidade de aprender um pouquinho com o Dr. Jarrara, né, sobre o tema carboxiterapia. Por favor, doutor Rodrigo. Em primeiro lugar, queria estar agradecendo o convite aí da HTM para estar passando um pouquinho do meu conhecimento. Há 15 anos que eu trabalho com a carboxiterapia. Carboxiterapia, eu costumo dizer que é uma das técnicas mais tranquilas que a gente utiliza dentro do nosso consultório, dentro das clínicas. Até mais tranquilo do que uma radiofrequência, do que um peeling, que causa uma queimadura, que eu amo também de paixão, peeling. E é óbvio, temos que fazer com muita sabedoria, saber o que a gente está fazendo, tá? Porque mesmo sendo um procedimento muito tranquilo, existem seus riscos, tá? Às vezes eu me deparo com pessoas que utilizam um ultrassom e acham que aquilo ali é um aparelho banal. Um ultrassom ele pode também causar uma lesão. E pior de tudo, quando eu vejo as pessoas passando ultrassom assim. Né? Falo, gente, que isso? Vamos lá, não está sabendo nem como aplicar. Bom, para quem não conhece a carboxi, apesar de ser um procedimento bem antigo, que hoje eu estava falando até com o Jones, falando com a Ludmila, o Fábio lá, tomando café, falei, por ter muita tecnologia nova entrando no mercado, a carboxiterapia ficou um pouco esquecida. Quase a gente nem ouve mais falar na carboxiterapia. Né? Antigamente foi o boom da carbox, tudo era carbox. Só que hoje a moda é criolipólise, lipolaser, enfim. Então a carbox ficou um pouco esquecida. Mas mesmo assim ainda tem gente que não conhece o que é carboxiterapia, só já ouviu falar. Tá? Então, é um procedimento estético, não deixa de ser injetável. Tá? Muita gente diz, é um procedimento que faz a infusão do gás. Mas acaba injetando algum tipo de substância que é um gás. Tá certo? Onde utilizamos o CO2 medicinal de alta pureza. Isso aqui é muito importante. Tá? Por quê? Numa ocasião, fui dar um curso num local e eu faço a listagem do meu material. Sendo que, no dia que eu cheguei na cidade, o rapaz falou assim, o gás já está tudo certo. Você vai fazer a prática no primeiro dia ou no segundo? Eu falei, não, no segundo. Não, só falar que eu vou aqui ao lado e busco o gás, que já está lá, só para pegar. Eu falei, tudo bem, mas é o gás da carbox, né? Não é o CO2, é o CO2. No dia da prática, falei, precisar do gás, hein? O rapaz está chegando com um cilindro vermelho. Mas CO2 medicinal, o cilindro não é vermelho. Ele é verde, é cinza. Não, fui aqui no posto e comprei. Não mesmo para apagar incêndio? Falei, rapaz, não tem nem como colocar isso no equipamento, porque não tem... Né? Ele, mas, meu Deus, e agora? Eu falei, isso aí você vai ter que tentar comprar numa loja que vende gases medicinais. Wright Martins, né, Gaslab. A sorte que eu tinha um aluno que ele era do mesmo local onde eu estava dando o curso, ele trouxe o cilindro dele. Senão a gente ia ficar na mão. Mas isso não é só o leigo, não. Em 2002, eu já trabalhava com a carbox, um amigo de um médico que trabalhava na minha clínica, ele foi fazer carboxiterapia numa paciente e ela ficou cheia de necrose pelo corpo inteiro. Até quem foi meu aluno de pós, né, eu tenho até essa foto e mostro para as pessoas, para ficar um pouco com uma atenção especial na hora de comprar o gás. E aí ele utilizou o gás errado. Ele utilizou o CO2 para colocar dentro da cerveja, do refrigerante, porque era mais barato. Hoje o gás está muito barato, mas antigamente o gás era uma fortuna. Você comprar um cilindro pequeno, de 4,5, você pagava aí quase R$800, até um pouco mais. O Wright Martins, então, cobrava bem, até porque o Wright Martins ela tem nome, né? Hoje não, hoje está barato. E aí o cara, o que ele fez? Ele comprou
porque na época era o boom da Carbox, então todo mundo chegava no consultório querendo vender manômetro, vender gás, e o cara chegou lá dizendo que tinha um gás barato. Só que era o CO2 de bebida gaseificada. E aí, gente, não vai dar boa coisa, tá certo? E o cara não pediu nota fiscal, pior ainda, foi processado. Eu até tentei ajudá-lo, né, que eu também sou perito dentro dessa área. Não consegui, por quê? Ele perdeu o processo porque ele não tinha nota fiscal. Se ele tivesse nota fiscal, pelo menos ele iria empurrar a responsabilidade para o rapaz que vendeu, a empresa, que nem empresa era. Então, olha o problema. Tá? Então, é aquele velho ditado, barato sai caro. Porque se ele tivesse uma nota fiscal escrito gás para carboxiterapia apenas, o juiz até disse que iria liberá-lo, iria tirar a responsabilidade. Porque a gente compra um gás, a gente não tem como fazer uma análise se aquele gás é realmente o gás que a gente vai utilizar na técnica. Então, a nota fiscal ela prova isso. E a empresa ela tem que estar cadastrada, tem que ter um alvará, tudo direitinho, dizendo que ela é uma empresa que manipula gases medicinais. Tá certo? Então, na hora que for mexer com isso, por favor, não só o aparelho, mas também tenha uma atenção muito especial em relação ao gás. Tá certo? Ele tem que ter 99,9% de pureza, senão ele não serve para carboxiterapia. Tá? Quem não trabalha com carbox, anote isso aí, 99,9% de pureza. Tá certo? Ele não apresenta efeitos colaterais fortemente nocivos, é reconhecido desde a década de 50, utilizado há mais de 10 anos dentro da área da medicina, não na área da estética, tá? Mas na área de cirurgias laparoscópicas, pneumoperitônio, então isso é utilizado uma quantidade assim absurda de gás e ninguém nunca morreu fazendo a carboxiterapia. E a preocupação era, será que a quantidade terapêutica, isso vai causar algum tipo de fatalidade? Não, tá? Com certeza não. Se o paciente ele tiver indicação para tal, sem problemas, tá certo? Aí sim, tem que ser executado por um profissional habilitado. Não adianta você assistir uma palestra dessa aqui e amanhã já sair comprando aparelho e fazendo carboxiterapia. Vocês têm que ter curso, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo propaganda, vender meu curso. Não, faça curso com quem vocês quiserem. Mas tem que ter curso, treinamento, botar a mão na massa, fazer prática. Às vezes, nos meus cursos, eu vejo que as pessoas não querem praticar. Ah, eu tenho medo. Gente, tem que sentir até para você passar para os seus pacientes se dói, se machuca. E até legal fazer o marketing. Faz a carbox, se ficar com hematoma, que às vezes fica, volumoso, tira uma foto, diz, hoje eu fiz minha sessão de carboxiterapia. Se você vende um produto, você tem que fazer em você. É igual a manicure que não pinta as unhas. Ou anda com as unhas horrorosas. Como que ela vai vender o serviço dela? Então, botou aquela máscara linda lá, tira foto, a máscara maravilhosa. Então, isso te dá uma credibilidade muito boa, tá? Então, tem que treinar, tem que fazer. Você senta ali, você mesmo pode fazer em si próprio. Tá certo? Utilizar equipamentos confiáveis e seguros. Hoje, graças a Deus, a maior parte das empresas já desenvolve a carboxiterapia. Mas, antigamente, só existia uma empresa. E o cara cobrava um absurdo de caro. Era um aparelhinho pequenininho, que não dava muita credibilidade, porque não tinha um marketing de um aparelho desse. Tá? Eu costumo dizer que um aparelho desse, quando chega a celulite, sai correndo, porque ele é bonito. Então, isso, né, apavora. Já um pequenininho, já você não consegue fazer um marketing legal. E o que o pessoal fazia? Opa, eu não vou pagar os 5, 8 mil reais num aparelho pequenininho, eu já vou direto encaixar, porque aqui não tem um cilindro para mostrar para vocês, mas botava o cilindro, manômetro e equipo. Sendo que a vigilância sanitária, gente, ela não permite que faça isso em consultório. Ah, mas o cilindro tem registro da Anvisa. O manômetro também tem, mas a vigilância sanitária vai encrencar com vocês, porque tem que ter equipamento. Ele tem que te mostrar aqui nesse visor
o fluxo que está do gás. Já com o outro, você não consegue visualizar esse fluxo. Ah, mas professor, tem lá aqueles ponteiros, né? Tudo bem. Quando tem 2 relógios, um ponteiro ele vai te dizer a pressão que está dentro ali, a quantidade de gás que ainda tem suficiente. Quando o gás está acabando, ele vai descendo, 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 até chegar a 10, abaixo de 10 e zerar. Tá? É onde eu até digo para abrir tudo, a válvula toda, porque você ainda consegue fazer carbox. Agora, ele zerado, não há necessidade de você abrir ele todo. É só fazer isso aqui, ó. Você escuta até o barulhinho. Só uma volta já é suficiente para você conseguir trabalhar. Por quê? Porque ele está lotado de gás. Agora, de acordo que for diminuindo o ponteiro, você vai abrindo um pouco mais, até abrir tudo. Tá? Tá certo? Então, fazer carboxiterapia sem equipamento não é permitido. Tá? Ah, mas eu faço, nunca bateu vigilância sanitária, mas o dia que bater, você vai ter que morrer num dinheiro forte. Você vai ser multado, sua clínica vai ser fechada, aí começam a catar alvará de bombeiro, prefeitura, se você está habilitado, se tem curso primeiro de socorro, aí começa. Aí vai puxando, entendeu? Se for um fiscal bacana, ainda pede um por fora e está tudo certo. Mas a maioria vai te puxar tudo. Você está pagando o conselho? Você paga além do conselho, paga também a anuidade da tua clínica, e assim vai. E aí, se você tiver algum atrasado, meu amigo, ele não quer nem conversa, vai lá e te multa, nem notifica, tá certo? Então, vamos fazer as coisas certas, que já está difícil. Imagina fazendo errado, tá certo? E, às vezes, por causa de uma economia boba, tá certo? Eu costumo dizer que comprar aparelho não é gasto, é investimento. Você tem que planejar, saber o que vai comprar e quanto você pode arcar com ele mensalmente. Aí você trabalha tranquilo e dorme bem. Agora, chega ali na feira, vou comprar esse aparelho no cartão em 3 vezes. Você fez um levantamento, um planejamento? Vai se enrolar. Tá? E aí a gente não consegue trabalhar bem, mas vamos lá. Bom, passar todas as informações para o paciente no dia da consulta. Isso também é muito legal. Você evita, às vezes, até um processo ou um desentendimento entre profissional e paciente. A maior parte dos problemas que, como perito, eu tive que analisar foram pacientes que não conversaram com o profissional que não conversou com o paciente antes da sessão. Explicar para ele que vai ficar vermelho, dar um eritema, aquilo não é alergia. Vai ficar com aumento da temperatura, aumento do volume local, e isso pode durar um período de mais ou menos de 24 a 72 horas. Se você não avisa isso para o paciente, ele vai chegar em casa e o marido vai ver o que é isso. Ih, fiz uma carbox ali, uma estética. Mulher, isso está dando alergia. Vamos lá que eu vou te levar para o hospital. Aí chega no hospital, o médico lá, se for residente, né, não sei, estagiário, formado, ele vai olhar e vai dizer, meu Deus, isso é alergia. Aí já começa a dar o quê? Um Fernegan. Está errado. Isso não é alergia, isso é o efeito fisiológico. Tá? Porque o cara vê um volume, ele acha que aquilo é um edema, que ela aplicaram algo de forma errada. E pior ainda se ela pedir um laudo para o médico. E o médico lá colocar lá, paciente chegou aqui tal hora, tal dia, pós a sessão da estética, ele não sabe nem o que é carbox. E aí começam as complicações. Tá? E tudo que eu falo, eu peço para o paciente assinar. E eu gosto de ajudar pessoas. No final, eu vou deixar meu e-mail. Quem quiser esse contrato de prestação de serviço para pedir para o paciente assinar antes de fazer a carboxterapia, só tira o meu nome e o nome do meu advogado. Mas coloca o nome de vocês, não precisa ter nome de advogado nenhum, não. Tá? E manda o povo assinar. Porque mesmo assinando, gente, eu tenho problema. Eu não vou dizer para vocês que eu nunca tive problema, não. 2 pacientes já me processaram por causa da carboxterapia. Mesmo com contrato, mesmo avisando, mesmo dando aquela atenção especial de estar sempre fazendo revisão, pedindo meus funcionários para ligar no dia seguinte, isso é muito importante para ver se o paciente está tudo bem. Isso
já é o teu marketing. E mesmo assim, bateu um cheque sem fundo, a gente foi cobrar, a mulher ficou com raiva da gente e processou a clínica. Comeu, me engordou de novo e disse que pagou por um tratamento que não teve efeito. Na época eu não tinha um ultrassom, não tinha nenhum tipo de equipamento para fazer um exame preciso, era só balança, peso. Graças a Deus eu não dancei, meu advogado me defendeu muito bem e teve até reversão de processo por calúnia e defamação. E vocês acham que eu deixei barato? Processei. Tá? E, inclusive, foi ela que pagou meu equipamento de criolipólise, porque ela pagou a indenização lá. Eu vou ficar com pena de paciente? Não posso. Nesse caso, não tenho. Eu tenho que agir perante a lei, né? Dentro da lei. Tá? Então, vamos lá. Evitar problemas futuros. Isso aí é o mais importante. Tá certo? Um efeito que também muita gente fica apavorado, faz carboxo num dia, no mesmo dia. Quando ele vai se tocar, ele sente uma crepitação. Isso são o quê? É uma sensação tipo de você estar apertando folha seca. Isso é normal. Teve uma ocasião que eu estava dando um curso em Salvador e de madrugada meu telefone tocou no hotel. Aí eu atendi. Aí era a minha paciente. Ô, doutor Rodrigo, desculpa estar te ligando. Estou até falando aqui rápido que o meu marido está segurando o telefone. Mas o que houve? Eu fiz aquele negócio de gasto com você ontem e hoje, de madrugada, eu tive vontade de ir ao banheiro e na hora que eu sentei no vaso sanitário e fui fazer força para evacuar, eu senti um negócio estalar na minha barriga. Chamei meu marido, ele está aqui nervoso, né? E eu acho que meu osso da barriga está quebrando. Falei, osso da barriga? Mas barriga não tem osso, minha senhora. Isso aí é a crepitação. Lembra que eu falei com a senhora? Faz o seguinte, aperta a tua barriga com a mão, com força. A senhora vai sentir... Não vou apertar. Pode apertar. Entendeu? Aí tá. Aí acalmei, ficou tranquilo. Na terça-feira ela foi fazer sessão, ela me contou a história, a gente rindo. Ela estava com o intuito até de chamar o bombeiro. Que ela não queria levantar do vaso sanitário, com medo de quebrar a coluna lá e dar uma... Nossa senhora, mas eu expliquei tudo para a senhora. Então, você vê como o paciente é um ser louco. É complicado. É muito louco. Né? Depois fica engraçado, mas às vezes isso pode te causar um transtorno. Tá? Então, isso tudo tem no meu contrato. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E dou uma cópia para ele. Tem gente que não dá cópia de contrato para paciente. Não vai dar por quê? Está com medo de alguma coisa? Dá cópia, porque se ela esqueceu o que ela leu, que ela vai esquecer. Ela vai lá e lê de novo. Ainda digo, ó, você é casada? Sou. Dá para o teu marido ler. Tá? Ainda mais se ela falar, meu marido é advogado. Dá para ele ler. Para depois não trazer problema. Tá? O CO2 ele é um gás, olha lá, ó, não tóxico. Por que ele não é tóxico? Porque ele tem esse percentual de pureza. O outro já não tem essa pureza. Tá? Não é embólico. Isso aqui, na época, também teve uma colega que discutia comigo, isso vai causar embolia, me mandou um artigo científico que teve uma morte por carboxiterapia. Manda aí esse artigo. Fui ver, não era carboxiterapia. Foi uma cirurgia laparoscópica que foi feita a infusão do gás e a pessoa veio a falecer por embolia. Mas, gente, qualquer cirurgia há um risco de embolia. E nesse artigo científico a conclusão não foi bem clara. E pior que foi publicado numa revista que não tem credibilidade. E aí eu postei isso no Face mesmo, falei, olha só, porque o intuito seria queimar a carbox. E eu falei, não vai queimar porque estou ciente do que eu estou falando. Né? E aí eu botei lá no Face explicando às pessoas que não tinha nada a ver. Tá? Então não causa embolia, tá certo? E é presente normalmente como intermediário do metabolismo celular. O CO2, por ser rapidamente absorvido e eliminado, devido ao seu alto poder de difusão, acaba reduzindo o risco de embolia gasosa fatal. Isso aqui está no gaito. Só vocês pegarem lá e ler. Tá? Então, fora outros artigos que existem no mercado. Inclusive aqui, ó, referência. Tá? Produzimos em cerca de 200 ml por minuto. E essa quantidade ela aumenta até 10 vezes mais na atividade física. Por isso que o parâmetro do consenso ibero-americano de carboxiterapia
eles criaram o quê? 2.000 ml, que seria, no caso, 2 litros de gás por sessão ao dia. Tá? Isso é uma regra muito antiga, mas até hoje as pessoas seguem, tá certo? Eu sigo da seguinte forma. Eu vou colocando a quantidade de gás de acordo com a sensibilidade ou a sensação que o paciente me relatar. Então, eu digo para ele, se você sentir falta de ar, se você sentir algum tipo de aceleramento do batimento cardíaco, você me avise, por favor. Tá? É óbvio que 2.000 ml de gás dá para trabalhar muito. É só quando eu pego uma perna cheia de celulite, aí eu vou fazer região posterior, anterior, lateral, lateral, interno de coxa, aí eu gasto uma quantidade muito grande. Mas, mesmo assim, a gente tem que ter bom senso e com cautela. Não é porque ela chegou hoje, já vou fazer 4 litros de gás. Vamos aumentando essa quantidade aos poucos, tá certo? E outra, nunca liberar o paciente, despedir dele, tchau, para ir embora. Porque já aconteceu várias vezes o paciente ir embora e desmaiar lá fora. Por quê? Ela está deitada. Você fez aqui o procedimento, vasodilatou, a quantidade de sangue concentrou mais numa região. Quando ela levanta, diminui a oxigenação do cérebro e ela tem um mal-estar, ela fica tonta. Então, eu nem peço mais para levantar rápido. Espera um pouquinho, saiu daí, vai lá tomar uma água, um cafezinho. Ah, mas eu estou com pressa na hora do meu almoço, então eu não vou mais te atender, porque a hora é do teu almoço, não é do tratamento. Então, o paciente tem essa mania de vir ser atendida na hora do almoço. E o pior, ela sai dali e vai almoçar. Ou já vem almoçada. Isso não é legal, tá? Depois eu até explico para vocês mais para frente por que eu não gosto, tá certo? O fluxo, muita gente também me pergunta, tem dúvida em relação ao fluxo. Professor, qual o fluxo que eu vou utilizar numa paciente para fazer um descolamento de pele, para melhorar a estria dela? Gente, estria, rugas, revitalização facial, quanto maior for o fluxo, maior vai ser o trauma e maior o processo inflamatório. Então, eu tenho uma boa experiência em fluxo alto, só que dói muito. Então, vocês têm que ter o quê? Uma percepção do grau de dor desse paciente e anotar na ficha, opa, o limite dele é 80. E mantém ali, tá? Ah, mas eu passo anestésico com ela. Pega não. Tá? Eu já tentei fazer isso, não pega. Incomoda da mesma forma. Na pele, incomoda demais. Tecido adiposo, mais ou menos. Mas mesmo assim ainda incomoda. Tá? O dióxido de carbono ele é transportado por 3 formas químicas no sangue. 70% em forma bicarbonato, HCO3, 23% em forma de composto carbomino, que é HHB, CO2, e 7% são encontrados dissolvidos no plasma. Tá? Os eritrócitos também, conhecidos como hemácias, atuam no transporte das hemoglobinas. Sua estrutura permite a ligação com as moléculas de oxigênio ou com as moléculas de CO2. Ele não permite simultaneamente a captação dessas 2 moléculas. Ou ela fica com oxigênio ou fica com CO2. É por isso que quando se faz a carboxiterapia, num flanco, você está injetando CO2 e ali está ocorrendo as trocas gasosas, a captura do CO2 e ela larga quem no local? Oxigênio. Então, um tecido bem oxigenado, ele vai ter o quê? Um estímulo, que no caso seria um aumento metabólico local. Tá? Vocês vão ver um pouco lá para frente. Ah, mas isso demora muito a acontecer? É de imediato. Injetou o gás, primeira molécula de gás entrando, já ocorre a vasodilatação. Se você pega uma pessoa bem branquinha, você nota um eritema imediato. E alguém já colocou o dorso da mão no local? É quente. Fica muito quente. Vocês vão ver aqui numa imagem que eu tirei com uma máquina termográfica, a elevação da temperatura após a sessão. É uma coisa absurda, tá? Então, isso é legal. Isso é legal, tá? A gente provar porque as coisas estão acontecendo. O CO2 injetado,
ele vai estimular uma concentração, como eu falei, de oxigênio, local imediata, e após será eliminado pelas hemácias por vias venosas levadas até os pulmões para ser expelido pela expiração. Até hoje, me dói os ouvidos escutar. Esses dias eu escutei de um médico falar que o gás, ele sai por baixo. Aí eu falei, doutor, não é bem assim não, tá? Dali são outros gases que são formados no intestino, tá comendo muita massa, muito carboidrato, muito alimento fermentado, tá? Não é isso. Ah, então, eu escutei dizer que a pessoa arrota muito depois das sessões. Também não. Tá? Aí expliquei para ele, tá, agora estou entendendo. Por quê? Ele ainda me pediu uma explicação. Mas eu já perdi muitas pacientes que foram procurar tratamento de estria, mas estavam amamentando. E aí o pediatra lá falou para parar de fazer o tratamento, que eu era um louco, tá? Um irresponsável, porque estava dando cólica no bebê. Tem nada a ver. Até falei com ela, tira o leite com a bombinha, bota numa garrafinha e sacode e abre. Se fizer igual Coca-Cola, tem gás dentro do leite. Porque não vai fazer. Tá? Não vai fazer. E isso, para você explicar a um médico, é complicado demais. O gás não vai para o leite, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Se quiser, pode até beber o leite da mãe lá que está amamentando, que vocês não vão ter cólica. Pelo amor de Deus, isso aí entristece. Mas, enfim, nós estamos aí para ajudar, explicar. Tá? Bom, a carboxiterapia ela também estimula uma ação bioquímica. A infusão do gás no local do tratamento vai promover uma ativação de vários receptores, que no caso seria o corpúsculo de Golgi de Pacini, em razão da distensão tecidual. Então, quando o gás ele entra, ele causa uma distensão do tecido, tá? Tanto da membrana do adipócito, quanto o quê? Do tecido ali do colágeno. Ele causa até uma lesão do colágeno, tá? Para ocorrer o processo inflamatório, tudo de bom acontecer. Com consequente liberação de substâncias halógenas, tais como bradicina, catecolaminas, histaminas e serotoninas. Essas substâncias vão atuar em receptores, no caso beta-adrenérgicos, ativando a adenosiclase, promovendo assim o aumento do metabolismo local. Consequentemente, a quebra dos triglicérides. Isso aqui eu não vou entrar muito, que o nosso amigo aqui acabou de explicar, né? E a carboxiterapia ela não causa apoptose. Tem gente que acha que fazendo carboxiterapia vai ter morte do adipócito. Não, tá? Não vai ter, tá certo? O adipócito ele não morre, ele só diminui de tamanho, tá ok? Não é à toa que se a pessoa não seguir uma dieta e atividade física, ela não vai ver resultado. Tem muita gente que diz, mas a célula não vai morrer. Não morre não, tá certo? Aqui a foto que eu falei com vocês, ó. Tá vendo? Antes da carboxiterapia e aqui depois de 5 sessões numa celulite. Agora, o que eu fiz? Para tirar esse tipo de foto, o paciente ele tem que ficar pelo menos 20 minutos a meia hora em pé, numa sala com ar-condicionado. Porque senão não vale ela estar sentada na recepção, levantou, você vai lá e tira foto. Porque ela sentada, ela está aquecendo a região. Esses dias, um grupo de alunos me mandaram as fotos e eu perguntei, vocês... não deixei, professor, ela em pé, porque ela... Imagina o paciente ficar cansado. Falei, então o estudo não tem validade nenhuma, porque o aquecimento foi proporcionado pelo quê? Pela própria cadeira. Então, aqui, tanto a primeira quanto a segunda, ela ficou lá 25 minutos em pé na sala que eu iria atendê-la, ar-condicionado ligado, tá certo? Então, aqui vocês observam a temperatura do ambiente, 23 graus, uma temperatura fria, 21 graus. Isso aqui é a temperatura do ambiente, o ar-condicionado. Tá certo? É mínima e máxima. Tá joia? Mas aqui que eu quero mostrar para vocês. Até a nível visual, a região verde, amarelada, tá? Região fria. Interno de coxa, por quê? Coxa gordinha, unida, teve o quê? Distribuição de calor, temperatura. Então, ali eu já sabia que iria acontecer
esse probleminha aqui, ó, tá? Mas o mais importante era onde eu ia tratá-la, região do glúteo. Olha após as sessões, como a temperatura teve aqui, ó, SP1, tá? SP2. Vamos no SP1, 28,3 graus Celsius. Olha o SP1, 32,1. Não foi logo após a sessão da carbox. Foi depois, foi após as sessões, eu fiz uma reavaliação e fui ver se essa temperatura tinha aumentado, tá? Nós ouvimos aqui agora pela manhã a Ludmila falar que aonde tem celulite tem deficiência de temperatura. É frio. Celulite nenhuma é quente. Se tiver quente é porque ela está com inflamação. Aí já a gente não trata esse tipo de celulite, porque aí já é uma inflamação da célula. Quem trata é o médico, tá certo? Então, esse tipo de celulite estética, nós vamos atuar. Então, todos os pontos tiveram alterações de temperatura para cima. E isso prova o quê? Que foi eficaz. Porque todo tratamento de celulite, nós temos o quê? Restabelecer circulação local, tá certo? Então, já no tecido conjuntivo, a infusão do gás no local do tratamento, ele vai promover um descolamento. Esse descolamento, não adianta você querer colocar fluxo baixo. Ah, professor, o paciente está sentindo dor. Eu vou baixar o fluxo para 10. Não consegue. Nós fizemos uma análise lá na clínica que se você colocar o fluxo abaixo de 60, você não consegue descolar essa pele. E se descolar, o trauma é muito baixo. E a gente não consegue ter um resultado legal. Tá? Então, falou em estria, em pele, o fluxo tem que ser acima de 60. Tá certo? Existem hoje equipamentos, por exemplo, esse aqui ele já tem um fluxo alto. Os antigos só chegava até 100 o fluxo. Porque eu observei que também no tecido adiposo, se eu faço um fluxo alto, eu tenho uma redução de medidas muito mais rápida do que aquele fluxo ali de 20, 30, aquilo demora pra caramba preencher a região com gás e não causa lesão da membrana, tá? Do adipócito. Então, vamos lá. Então, para ocorrer a produção de colágeno, nós temos que colocar um fluxo muito alto, tá certo? Quanto mais alto, melhor. É óbvio, respeitando a sensibilidade do paciente. Opa, desculpa. Então, aqui, se vocês observarem nesse vídeo, você clica para mim em cima, por favor. Aqui são dois planos diferentes. Subcutâneo, tecido adiposo, tá? Aqui temos uma ilustração, no caso, subcutânea agulha toda, tá? E aqui eu vou começar fazendo a estria, dérmico profundo, tá certo? Então, se vocês observarem o descolamento, ele ocorre ali, eu fico esbranquiçado. Se der tempo de fazer alguma prática, eu vou fazer aqui para vocês observarem, tá? Então, olha lá, o descolamento acontecendo, tá certo? Ó, olha lá que coisa linda, tá certo? Então, causa o eritema é de imediato, ela fica inchadinha, e volto a dizer, aquilo não é reação alérgica, tá certo? Isso é um efeito fisiológico. Olha o eritema acontecendo aqui, ó, como ela é branquinha, até aqui em cima o gás está indo, ó. Tá joia? Eu estava até falando com o pessoal hoje cedo, em relação àquelas estrias enlarguecidas, muito largas. Aquelas estrias tem profissional que às vezes só dá um furo e ela enche todinha. É importante você fazer múltiplas pulturas em todo o percurso da estria, mesmo ela tendo enchido. Porque o trauma da agulha também é muito importante. E eu fiz essa comparação e realmente o resultado fica melhor. Tá bom? Opa. E aí a carboxiterapia ela tem indicação para estria, flacidez abdominal, celulite, gordura localizada, tá? Fortalecimento capilar, olheiras é maravilhoso, você faz a sessão, você já nota o resultado assim de imediato. É óbvio que ele não é duradouro, porque senão isso tem que deixar bem explícito para o paciente não achar que é propaganda enganosa. Tá? Olheira não tem cura, não adianta você vender um tratamento e dizer que ela vai ficar curada da olheira, não vai. Inclusive, ela tem que estar usando um produto de manutenção para o resto da vida.
Tá? Isso para tudo. Costumo dizer que estética a gente não cura uma estria. O paciente ele tem que estar sempre em constante manutenção. Tá? Rejuvenescimento facial, tratamento do... Tem muita gente que trata rosto e esquece do pescoço, do colo e das mãos. Gente, o paciente está ali. Cobra um pouquinho a mais e ela vai ficar mais animada e vai fazer. Agora, a mão dói muito. E cuidado se o paciente tiver aquelas elevações a nível de veias, para não pegar ali, fazer uma perfuração, senão vai dar um hematoma enorme. Tá? Então, tem que ter muito cuidado. E eu trato tudo isso, tá certo? Aqui eu coloquei sobre a carboxiterapia, porque eu estou analisando a associação, a criolipólise, a associação da crio com a carbox. Tá? Mas isso aí é um estudo que futuramente eu vou ver se realmente vai acontecer o que a gente imagina. Tá certo? Mas tem muita gente usando a carboxiterapia associada com a criolipólise. Mas calma, vamos com calma, porque eu também não sou favorável a essa mistureba de técnica. Tá? Eu sou a favor de saber o que aquilo ali vai proporcionar para o meu paciente, porque se eu misturo radiofrequência, criolipólise, carboxiterapia, massagem, lipolase, meu Deus, quando eu vou empregar isso? Eu fico até perdido. Tá? Então, tudo bem que quem tem clínica, quem tem consultório, tem aquela ansiedade de mostrar um resultado rápido. Mas será que aquele resultado rápido ele vai ser definitivo? Será que você está comprometendo a saúde desse paciente? Então, tudo tem que ter respaldo, tá? Inclusive científico, tá certo? Então, nas estrias, a terapia tem a finalidade de melhorar o aspecto da pele, proporcionando um conforto ao paciente. Por quê? Ninguém merece, né? A mulherada aí com essas estrias tem recebido muito paciente de sexo masculino, cara fortão, começa a estourar a estria no peito, região axilar, e aí, se ele estiver tomando anabolizante, não é legal fazer. Porque o próprio anabolizante, ele também prejudica um pouco o quê? Esse colágeno. Então, já até pergunta a ele, você está fazendo uso de alguma substância? Ah, não estou não. Pô, legal, você malha, tem quanto tempo? 3 meses. Porra, o cara grandão. Fala, pô, cara, seja sincero, fale a verdade. Né? Então, isso tudo a gente tem que estar avaliando, e o que o Jones falou. Uma boa avaliação, gente, é o nosso sucesso no final. Não adianta você chegar a vender, botar na máquina e sair atendendo. E tem pacientes que nem podem fazer, porque existem as suas contraindicações. Tá certo? Então, a finalidade nas estrias é o quê? É melhorar a pele, estimular um novo colágeno. Eu associo, tá, junto com ácido retinóico, estou associando com o LED azul, que é fantástico. O vermelho também é maravilhoso. Isso depois eu posso estar passando para vocês como eu associo. Só não é receita de bolo. Muita gente me pede protocolo. Gente, calma, não é assim, tá? O peeling de diamante também eu associo, tá? Não associo tudo na mesma sessão, eu faço sequenciado, tá bom? Na celulite, a proposta de melhorar radicalmente a oxigenação, a circulação sanguínea, diminuição de toxinas. Então, foi falado também na palestra anterior sobre celulite, a carboxiterapia é maravilhosa. E não precisa associar outra coisa. Só a carbox sozinha já tem um resultado muito bom. E aí tem gente que às vezes fica 2 horas com o paciente na clínica e não sabe nem se o paciente tem esse tempo hábil. E acaba os pacientes desistindo de fazer tratamento. Tá? Então, uma sessão bem feita de carboxiterapia, 30, 40 minutos, 2 vezes por semana, já está de bom tamanho. O pós-cirúrgico? Eu trabalho com cirurgião que foi difícil convencê-lo, mas hoje, assim, já sai de uma abdominoplastia, eu já faço carbox. É bom, acelera muito. Tá? E assim, os pacientes que nós fizemos também antes da cirurgia, ele relatou que a cirurgia ficou muito melhor, a cicatrização, o pós-operatório, tá? Mas é muito difícil o paciente antes da cirurgia fazer carbox. A gente relaciona que ele vai aumentar a inflamação. Não, mas aí o fluxo, lembra que eu falei do fluxo? Quanto maior o fluxo, maior o processo inflamatório. Nesse caso, eu coloco um fluxo de 30, tá? Porque aí não vai causar essa lesão, esse processo, aumentar o processo inflamatório. Porque uma ferida, ela precisa de quê? Oxigênio, não é verdade?
Inclusive, até para ela não infeccionar, quanto mais oxigênio tiver, menor o risco de infecção. Agora, você tem que ter uma boa asepsia, um ambiente adequado para tal. Tá joia? Aqui uma outra foto da celulite, antes e depois. Também essa paciente teve uma melhora da temperatura. A máxima aqui de 27,8 foi para 33,3. Também daquela mesma forma. Ela chegou no consultório e aí ela ficou 30 minutos lá em pé, no ar-condicionado, tá? Para ter uma temperatura real, tá certo? Então, isso aqui eu mostro para o meu paciente e digo para ele que houve um aumento do metabolismo local. Na adiposidade localizada, ele vai estimular o aumento da oxigenação, favorecendo a lipólise. Então, aqui o resultado final do tratamento, ó, como ficou bacana, tá certo? Carboxiterapia, eu costumo dizer que não adianta você vender 10 sessões. É pouco, tá? Ela vai 2 vezes por semana. Imagina 10 sessões, quanto tempo você vai tratá-la? Será que em um mês ela vai ficar assim? Fica, gente. Então, carboxiterapia, eu costumo hoje vender, tá? 20 sessões. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar 20, então não tem nem condições de vender. Porque se ela não tem dinheiro para pagar 20 sessões, ela vai pagar 10. Mas será que ela vai dar continuidade em mais 10 depois? Isso acaba queimando o meu filme. Que ela sai dali e ela vai ter que arranjar um culpado por ela não ter perdido medida. E esse culpado sou eu. Tá? Então é melhor nem atender. Tá certo? E dieta, atividade física, isso é muito importante. Eu costumo dizer que eu não vendo milagre, eu vendo tratamento. O plano edérmico profundo. Tá? Como saber o plano de aplicação? É o bisel da agulha que vai te dar o controle. Se você enfia o bisel apenas, é um dérmico superficial. Se é o bisel mais um pouquinho, já sai no dérmico profundo. Se você enfia a agulha toda, aí já é subcutâneo. E tem muita gente tratando rejuvenescimento facial, estria, melhora do colágeno, com dérmico superficial. E às vezes é mais superficial do que o dérmico superficial, chega a rasgar a pele. Não vai funcionar, tá certo? Até porque a capa córnea ela é avascularizada. Se você aplica o gás ali, não vai ter a troca gasosa. E aí o que acontece quando se faz em pálpebra, região palpebral, você injeta o gás, dá o volume, e aí o que vai acontecer? Esse volume não diminui, porque não está ocorrendo a troca gasosa. E aí o paciente vai embora com aquilo volumoso, tá? Cheio de gás, e às vezes demora 3 dias. Já teve casos de demorar 1 semana. A pessoa com aquele olho inchado, aquela pálpebra inchada, e o olho não consegue nem abrir os olhos. Tá? Então, assim, aqui o vídeo. Tá vendo? Descolamento, toda a área. É uma pele muito complicada de se tratar. Essa paciente já está 1 ano se tratando. E eu disse para ela que ela vai ficar mais 1 ano. Tá? Porque tratamento de pele, gente, não é milagre. E dependendo da pele, ela vai ficar ali, ó, bastante tempo, tá certo? Então, fazendo todo o descolamento nas áreas mais complexas. Ó, já tinha feito aqui no pescoço, tá vendo? O eritema. Ó, aqui nesse sulco, tá certo? O legal dessa paciente é que ela é tranquilona, ela não sente dor, ela deixa tratar, vai tranquilo, tá? Fortalecimento capilar. Tá? O CO2 ele tem o objetivo de causar uma vasodilatação local, aumentando o aporte nutricional, estimulando as células do bulbo. Além disso, a carboxiterapia auxilia na remoção das toxinas, favorecendo a ligação das proteínas com os fios, que são fundamentais para dar força ou resistência aos fios. Aí clica naquele vídeo. Tá? A forma de aplicar nessa região é como se você estivesse fazendo um tratamento numa estria. É o dérmico profundo. Tá? Nessa região não dói, é bem tranquilo de se trabalhar, tá vendo? Só que sangra pra caramba, isso é normal. Teve uma aluna aí que não podia ver sangue, que ela desmaiava, ela fazendo desmaiou. Falei, então você não pode fazer tratamento que sangre, né? Microagulhamento, enfim, não pode. E é muito tranquilo, tá joia? E aí, como ele estava fazendo o uso da finasterida, o médico até falou, nossa, como ele está usando a medicação, ela vai chegar mais rápido no local do problema. Então, a carboxiterapia ela vai estar contribuindo legal para o
tratamento. Então, ele está fazendo associado, ele fez associado tratamento médico com a carboxiterapia. Tá? Pode passar, por favor. Então, aqui o resultado. Ó, tá? Isso aqui nós conseguimos resultado fazendo uma vez por semana 10 aplicações. Uma vitória muito grande. Tá? Que eu achei que não fosse dar muito sucesso, não. Ter muito sucesso, não. Mas ficou legal. Tá? Nas olheiras, resultado fantástico. Tá? Esse aqui é meu pai, eu fiz nele. Medroso que só, mas consegui convencê-lo de fazer. Tá? Então, aqui nós conseguimos a redução palpebral. Daquela senhora também que vocês viram aplicando, também ó, como reduziu aqui a ruga, as ruguinhas, aqui ó, o edema. Tá? Agora, se não der continuidade à manutenção de um bom cosmético em casa, não vai ter resultado, o resultado não vai se manter. Tá certo? Então, aqui em relação ao pós-crio, tá, o equipamento de criolipólise, fazendo a aplicação, o que eu fiz? Logo que eu tirei o manípulo, eu fiz a aplicação do gás aqui, para ver se ele iria proporcionar uma reperfusão local. A temperatura aqui no local foi, vamos dizer ali, de 1,6. Tá? Achei mínima. Achei que fosse causar uma reperfusão maior. Tá? Mas a gente ainda está evoluindo em relação a isso aí. Tá certo? Os meus contatos, tá? Quem quiser anotar o e-mail, telefone, a minha fanpage, quem puder curtir lá, eu vou ficar muito feliz. Tá joia? E agradeço a atenção de todos. Tá? Obrigado.